Olá, Sandra. Olá, Andréia. Muito bem-vinda a esta primeira entrevista dos Domingos de Mudança, onde se fala de mudança, de empreender, de crescer. E para mim é um prazer enorme ter-te aqui como primeira entrevistada. E preparada? Sim, o gosto é todo meu, a honra é toda minha e um orgulho ser a primeira dos teus domingos de mudança. Bora lá, porque há muito para fazer. Boa, vamos nisso. Então, Sandra, tu tens sido sempre conotada como uma empreendedora. O que é que significa para ti empreender? Olha, para mim, empreender é criar. Na realidade, todos somos empreendedores e quando eu digo isto, as pessoas às vezes chocam-se com esta afirmação minha. Porquê? Porque é que todos somos empreendedores. Todos os dias nós temos que criar estratégias ou organizar a nossa vida. Ou é porque temos que programar o almoço e o jantar, ou é porque temos que programar os nossos filhos como é que vão para a escola, ou é porque, no fundo, temos que ser criativos. E empreender, para mim, é criativo perante um problema, ou uma situação, ou uma necessidade de criar uma solução. O termo empreendedor, depois, nós conotamos com a parte profissional. Então, para mim, todos somos empreendedores na vida diária, mas o empreendedor empresário, porque tens sempre que pôr barra empresário, é aquele que cria com sustentabilidade económica. Excelente, Sandra. Adorei a parte da sustentabilidade económica, já lá vamos também. Diz-me uma coisa, Sandra, quais os momentos da tua carreira que tu consideraste pontos de viragem? Ou seja, como é que começa essa parte do empreender e que pontos de viragem é que tu foste tendo ao longo destes anos? Olha, a primeira começa em 2002, quando eu estava, portanto, na empresa da minha família, na área da cortiça, e nós tivemos um problema. Tivemos uma situação para resolver. Então foi aí que nasceu a Pelcor. Porquê? Porque havia uma necessidade. Nós tínhamos cortiça excedente de matéria-prima e como aplicar essa cortiça? Já que o core habitual estava em depressão. Então, surge uma ideia. Se há uma necessidade, por que não criar algo de novo? E criar algo na área da moda. Portanto, no fundo, esse foi o meu ponto de partida. Foi, perante uma situação, criar uma solução. Lá está, com sustentabilidade económica. Depois do lançamento da Pelcor, o segundo ponto mais importante foi em 2011, quando eu ganhei o prémio de melhor empresária da Europa pelo Parlamento Europeu, que eu não estava à espera de maneira nenhuma. Aliás, fui a única portuguesa, ou português, se queres, todos e todas, a ganhar esse prémio. Nunca ninguém ganhou, nem antes nem depois, portanto foi um ponto de honra para mim. Depois foi em 2013, quando eu fui convidada pelo Departamento de Estado americano a fazer o programa de Business Innovation, o A New Beginning, a convite do Presidente Obama, que para mim foi uma honra durante 3 semanas estar nos Estados Unidos. Depois, a partir daí, foi no fundo o crescimento da Pelcor e chegou um momento que eu decidi mudar de vida. Portanto, e porquê mudar de vida? Porque a Pelcor estava nos Estados Unidos, a Pelcor estava na China, a Pelcor estava em Portugal e eu não tinha vida própria. E cheguei ao ponto de como eu vou evitar o meu burnout. E foi assim que eu resolvi mudar de vida. Sandra, diz-me uma coisa, nessas transições, que aprendizagem maior é que cada uma te deu? Olha, para mim foi, no fundo, a primeira, quando eu criei a Pelcor, foi perceber que não existe problema que não tenha solução. E que os sonhos concretizam-se. E eu fazia muita pergunta, mas porquê é que nunca ninguém pensou nisto? Nunca ninguém pensou em utilizar a cortiça e criar uma linha nos acessórios de moda, fazer moda com cortiça. Hoje, eu tenho orgulho de ter sido a pioneira e ter aberto esse caminho e hoje já é todo o mercado que nós conhecemos. Depois foi o reconhecimento, em 2011, pelo prémio que eu recebi e em 2013. Portanto, tudo isto foi importante na minha carreira. Características. Tive que ser muito resiliente, tive que ser muito persistente, tive que, perante quando a oportunidade que eu tinha, eu abria a porta e depois ela não se concretizava, eu falhava por qualquer razão,
Não era eu, ou era o mercado, ou podia até ser eu, mas era aceitar que assim era. Então, dar a volta ao meu mindset para no dia seguinte voltar a abrir caminho, voltar a tentar por outros caminhos. Portanto, no fundo, esta resiliência, persistência e, sobretudo, muita consciência de que as coisas acontecem por uma razão. Mas também não culpar ninguém nem julgar, mas aceitar que assim é e continuar a abrir caminho. Eu ia te perguntar aqui que três características para ti são mais importantes no empreendedor. Falaste agora um bocadinho delas, não é? Resiliência, persistência e sonhar. Ok. São as três principais. E acreditar em nós também. Confiar no nosso potencial. Mas também ter o discernimento certo que quando nós temos um negócio, nós empreendemos, nós criamos e as coisas a sustentabilidade económica não existe, então temos esta consciência de, ok, não é por aqui, vamos no fundo terminar, aceitar que não correu bem, mas essa experiência que nós adquirimos, os erros que cometemos já não vamos cometer no segundo negócio. Excelente, Sandra. Diz-me uma coisa, que de tantos empreendedores que tu tens conhecido e o A New Beginning foi um projeto em que tu, inclusive, também mentoraste muitas pessoas a criarem os seus negócios, etc. Que características mais positivas é que tu achas que os portugueses têm nesta ótica de empreender? O que é que tu achas que é melhor nos portugueses? Os portugueses são aventureiros. Aliás, isso está no nosso ADN. Nós somos muito aventureiros. Nós não temos medo. E isso está no ADN porque, se tu te lembrares, na época dos descobrimentos, não é? Nós somos aventureiros. Fomos nós que descobrimos parte do mundo. Faz parte da nossa história. Mas nós temos nós vamos. Mas depois, muitas vezes o que nos falta são os skills para poder desenvolver o nosso negócio. Muitas vezes é o medo de falhar, muitas vezes é o medo de não conseguir. Eu costumo dizer, e eu vi muito isso no New Beginning, e além disso temos projetos hoje maravilhosos, negócios que estão realmente a crescer. As pessoas acham que o dinheiro é tudo. As pessoas acham que o dinheiro é a base. O dinheiro é importante, claro que sim, mas o dinheiro não é o mais importante no negócio. O mais importante no negócio é a ideia, é a necessidade que nós estamos a querer dar resposta e é a forma como nós criamos a estratégia para alavancar esse negócio e é como o desenvolvemos. Se for uma boa ideia, se for um bom negócio, o dinheiro aparece. Não haja dúvidas disso. Portanto, é assim, é preciso termos os skills, é preciso sabermos fazer bem os pitches, é preciso sabermos fazer o business plan, é preciso saber onde é que nós queremos chegar, é preciso conhecer muito bem o mercado, é preciso conhecer a nossa concorrência, é preciso saber até onde é que nós queremos ir. E tem que ser um negócio que realmente seja uma solução para uma necessidade da sociedade. A partir daí, o caminho faz-se. Então, eu no New Beginning foi isso que eu senti. Senti muita força de vontade. Nós estávamos aí em 2013, uma época muito difícil para Portugal e para a Europa. Eu própria sou uma concretizadora dos meus sonhos e foi isso que, através da estratégia e da aprendizagem que eu fiz nos Estados Unidos, eu quis implementar em Portugal. E o New Beginning, durante 2 anos, foi este impulsionador para os empreendedores, para as pessoas voltarem a acreditar. Porque as pessoas estavam desacreditadas em si próprias e estavam, no fundo, a julgar-se, a culpar-se que o insucesso era o dia-a-dia de cada um de nós. E, ao contrário, é nestes momentos que nós temos que ancorar a nossa energia, alavancar e seguir caminho. Ok, então, nesse ponto que tu estavas a dizer, também falaste aí um bocadinho de o que é que nos falta, não é? Se calhar não é só os empreendedores portugueses, o que é que nos falta a um nível mais geral? Falta-nos, sobretudo, saber como desenvolver os negócios. Que é isso que eu hoje pretendo ajudar e é parte da minha atividade hoje, é com a experiência que eu adquiri, ajudar os empreendedores a abrir caminho, a desenvolver os seus negócios e, no fundo, também colocar o meu networking ao serviço. Houve, Andreia, dificuldades que eu tive. Eu fui abrir sozinho o caminho nos Estados Unidos. A Pelcor foi a primeira marca de acessórios de moda a entrar nos Estados Unidos
Eu fiz um caminho muito difícil, sozinha, mas eu tive mentores maravilhosos, tive oportunidades que eu aproveitei, tive outras portas que se fecharam, mas tudo isso é uma experiência de vida que eu hoje, com os empreendedores, coloco ao serviço deles, para que aquilo que eu demorei 4 ou 5 anos a alcançar, eles possam alcançar em muito menos tempo e no fundo, rentabilizar mais depressa e desenvolver mais depressa o seu negócio. Mas foi muito... Tu estás a dizer que tiveste mentores muito importantes para ti, etc. E eu também sou uma grande defensora de mentorias nas várias áreas, não é? Mas tu traçaste muito caminho, ou seja, é preciso aquela resiliência e a persistência que falavas há pouco para os descobrires também, não é? Numa fase inicial, porque foste abrir caminho. Sim. E aquela capacidade de... E não tens medo. De ouvir um não, não é? De ouvir um não, eu não sei. O quê? É assim, eu não sei. Então é aprender a ir à descoberta, é bater às portas, é não parar. E é mesmo essa acreditar. E se tivermos um não, é porque temos que aprender algo, é porque aquela porta não é aquele caminho. Então outras pessoas vão vir com um sim. E o caminho faz-se assim. Sandra, tu começaste há relativamente um ano, não é? O teu projeto aqui de 1 ano e meio de mentoria O Amor Existe. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? O que é que estás, ou seja, qual é o teu grande objetivo aí? Já começaste a falar um bocadinho. E que coisas é que os empreendedores mais te trazem, no fundo, ou mais descobrem nas tuas sessões que levam daqui, que lhes é fundamental para continuar a empreender? Então, é um bocadinho aquilo que eu já disse atrás. No fundo, o que falta ao empreendedor é esta mentoria. Nós devemos socorrer de empreendedores ou empresários que já fizeram o caminho e, no fundo, beber da informação deles e da experiência deles. O que eu pretendo com a minha mentoria, O Amor Existe, no fundo, uma parte é partilhar esta minha experiência, ajudá-los a fazer o caminho, no fundo, internacionalizar, a estudar o mercado de uma forma mais simples. Imagina, tu queres lançar uma marca nos Estados Unidos. O que é preciso para isso? Não é? Tens que criar ou deves criar uma empresa nos Estados Unidos. E porquê? O empreendedor não sabe disso. Então, quem já fez esse caminho é uma porta aberta. E, no fundo, um outro skill que eu tenho bastante grande é uma visão bastante alargada. Eu, quando vejo uma boa ideia, eu consigo perceber se essa ideia vai, no fundo, resultar num bom negócio ou não, ou temos que alterar a ideia, adaptar, ou dizer ao empreendedor, olha, este não é o caminho, porque esta ideia não vai gerar um bom negócio. Então, a mentoria do Amor Existe é isso. No fundo, é eu ajudar a fazer mentoria com outros empreendedores para ouvir o negócio deles, para que os bloqueios que eles têm eu possa ajudar a desbloquear. Portanto, o ser mentor é o quê? No fundo, é partilhar a nossa experiência com fatos reais, abrir o caminho e acompanhar o empreendedor nos seus diferentes passos. Porque o empreendedor, no fundo, está no início. Porque eu digo que o empreendedor depois transforma-se em empresário. Então, no fundo, nós temos alguém que nos acompanha. Também não te vou dizer que será a vida toda, mas claro, num momento certo. Senão as pessoas não vão, não é? Claro. Mas é tu dares as bases e abrires o caminho. Aquilo que eu tenho notado mais é que muitas vezes os bloqueios no negócio que os empreendedores têm, ou porque o preço é muito elevado, ou porque os clientes não estão a corresponder às compras, ou porque o digital é preciso um grande investimento e não há esse investimento. Então, toda a forma, estes obstáculos que nós sentimos no mercado, se tu os encarares de uma forma diferente, se tu olhares para eles como desafios e não fores pelo mesmo caminho por onde todos vão, tu vais conseguir ter resultados bastante positivos no teu negócio. E tudo tem muito a ver com o teu mindset. Tem tudo a ver, porque nós, portugueses, temos uma característica, somos muito fatalistas. Uhum. E quando o caminho tem dificuldades, nós queremos desistir.
e ficamos tristes e ficamos... Não, é ao contrário. E há algo que eu aprendi muito nos Estados Unidos, que é, tu tens um bom negócio e tu vais fazer um levantamento de capital. Então, vais ter com investidores e vais fazer os teus pitches. Uma das primeiras coisas que eles te perguntam é a primeira empresa, alguma vez teve alguma insolvência? E se tu disseres, não, eu nunca tive insolvência, eles dizem-te logo, então não estamos interessados. Se tu disseres, não, eu já tive 2 insolvências, eu já falhei aqui, então eles dizem, então nós estamos interessados e nós queremos investir. Porquê? Que interessante, que interessante. E nós em Portugal não, parece que uma insolvência, um negócio não ter, é uma vergonha. Não é. É esta mentalidade que tem que mudar. E nós temos o caso, não é? Da Apple, do Steve Jobs e outros casos, o que eles, e a Google, a própria Google, o que eles batalharam para chegar, o que eles falharam para chegar onde eles chegaram. Portanto, esta acho que é uma das grandes mensagens que nós temos que mudar na nossa mentalidade. Que na realidade o que eles falharam é o que eles aprenderam, não é? Claramente. Eu também falhei muito. Eu também lancei coleções antes do tempo. Eu lancei padrões que não estavam na moda e que passado 2 anos eu vendi tudo. Tive um tempo antes, então eu aprendi que eu não posso lançar certas coleções, por exemplo, neste caso falando do meu passado empresarial, antes da época. Eu tenho que as lançar dentro da época, quando aqueles padrões são moda, porque é o público que manda, não é? Então, no fundo, nós também falhamos. Quantos negócios eu fiz que não deram certo? Quantas vezes eu confiei no cliente, ok, não paga agora, paga mais tarde, e depois nunca me pagaram. E o que é que eu aprendi? Nenhum produto saía da minha empresa sem ser pago antes. Aprendi. O ponto é mesmo esse, que é, em cada falhanço, entre aspas, tirarmos uma aprendizagem, não é? Porque se continuamos a cometer o mesmo erro várias vezes, aí já é, no fundo, uma falha. Tu falaste aí de um ponto muito interessante, Sandra, que é, como mentora, tu partilhares a tua experiência, não é? E o cuidado também que devemos ter, a mentoria é fundamental, mas o cuidado que devemos ter em cada área, no fundo, ouvirmos pessoas que correram o caminho, não é? Porque, efetivamente, também há muita, ou seja, há muitos teóricos, há muitas teorias, não é? E é completamente diferente, não é? Nós, o que podemos ganhar, exatamente como tu estavas a dizer, de ouvir pessoas que estiveram lá na arena, né? Como se costuma dizer, que também caíram, que também falharam. E isso é aquilo que tu mais também podes aportar, não é? Claramente. Sandra, uma das perguntas, ou a maior parte das perguntas que eu recebi das pessoas está tudo à volta de 3 conceitos: amor próprio, autoconfiança e a questão do querer controlar, ou seja, do querer controlar o processo. E quer numa ótica de empreendedores, quer pessoas que têm as suas carreiras, até boas carreiras, mas também muita gente que está a tentar criar coisas, ou que já é empresário inclusive. Estas 3 áreas foram as áreas que as pessoas mais me perguntaram, ou seja, mesmo que eu tenha uma boa ideia, mesmo que o negócio esteja a correr bem, mesmo às vezes eu estando a ser bem sucedido, há áreas, eu às vezes sinto que não tenho, ou seja, falta qualquer coisa cá dentro, situações da vida que me espelham que eu não tenho amor próprio, ou que afinal se calhar não confio tanto em mim, ou que estou sempre não em paz por uma necessidade constante de controlo. Costumas ter estas questões contigo também? Que mensagem é que tu podes transmitir a estas pessoas que na realidade isto não se trabalha na escola, não é? Ou seja, nós não aprendemos isto. Portanto, que mensagem é que tu tens aqui em relação a estes temas? Pegando um bocadinho no que eu te disse atrás, muitos dos bloqueios e dos empreendedores que vêm ter comigo para fazer mentoria têm próprios o negócio, dizem-me eles, estão com alguns bloqueios. Mas o bloqueio não é do negócio. E é isso que eu tenho, no fundo, experienciado, não é? Com os meus mentees, que é, o bloqueio é emocional.
O bloqueio vem da pessoa e é a própria pessoa que está a bloquear o negócio. Independentemente disto, e quando nós somos bem-sucedidos, mas não estamos felizes, não é? Não estamos bem, até porque falaste aí do controle, e só para pegar um bocadinho também nos temas que falaste, do controle. Nem todos são líderes. A liderança nasce com o nosso ADN. Outras pessoas têm que aprender a ser líderes. Então, um bom líder é aquele que sabe delegar. Tu controlas, sim, mas tu também tens que ter pessoas de confiança, tens de ter uma boa equipa. Tu não podes controlar tudo até ao ínfimo pormenor, porque senão a parte estratégica e a visão, que é aquela que o empreendedor, que é o primeiro da linha, vai à frente e está a abrir caminho para cimentar, não vai ter o sucesso. Então é importante tu saberes delegar. Eu costumo dizer, confiar desconfiando. No fundo, não vais controlar a 100%, não é? Mas tens que saber delegar, mas e quando tens dúvidas, perguntas. E alguém tem que te dar sempre essa resposta. Por isso tens de ter sempre uma boa equipa. Independentemente de tudo isto, e falando do amor próprio, é exatamente este sentimento de culpa. Nós, seres humanos, ainda estamos numa fase em que as crenças e os princípios com os quais fomos criados nesta sociedade estão muito presentes em nós. E há certas características que estão em nós e que nós temos que mudar. Ou seja, por exemplo, nós automaticamente, quando estamos com alguém, estamos a julgar. Ou o comportamento da pessoa, ou a maneira como a pessoa está a reagir, ou a maneira como a pessoa está vestida, ou a ação da pessoa. Então, há um princípio para mim, e é nesse princípio que eu tenho trabalhado muito o meu amor próprio, é não julgar. E quando eu percebo que estou a julgar, eu falo com a minha mente e digo, Sandra, já estás a julgar. Aceita. O oposto do julgamento é aceitar. Aceitar que é assim. Porquê é que eu estou a julgar? Porque o outro também vai julgar. Mas eu sou assim. Então, o aceitar. Aceitar que muitas vezes a vida não corre como nós desejaríamos. Aceitar que aquele negócio não foi bem sucedido. Aceitar que os nossos filhos têm outras motivações. Aceitar que o outro está zangado comigo, deita tudo, é como se eu fosse um espelho, mas não é comigo, é com ele próprio. Nós, seres humanos, temos muito, no fundo, o hábito e a crença de a culpa nunca é nossa, é sempre do outro. Então é importante nós olharmos para nós. Tudo aquilo que nos acontece na vida vem de nós. A origem é nossa. Está cá. É porque nós não nos amamos a nós próprios. E digo-vos uma coisa, eu tenho descoberto isso, por exemplo, nós falamos muito em amor, o amor relacionamento, não é? Os nossos maridos, as nossas esposas, etc. Os namorados, as namoradas, etc. Muitas vezes os relacionamentos não dão certo. Não é porque o outro nos trai ou nos julga, é porque nós não nos amamos a nós próprios. E nós damos, estamos a dar e esperamos receber. Nós temos que aprender a dar sem olhar a receber. Nós temos que ter amor próprio por nós. Nós temos que aceitar quem somos, os nossos defeitos, as nossas virtudes. Nós temos que não julgar e nós temos que nos amar a nós próprios. E isso passa pela aceitar quem nós somos. E nós só conseguimos aceitar quem somos quando nós nos descobrimos a nós e conhecemos a nós. E nos amamos a nós. Sandra, até estou arrepiada aqui, grata pela partilha. Se alguém me perguntar, ok, como é que eu começo a fazer isso? Qual é a primeira, ou seja, que mensagem é que tu queres passar para alguém que diz, ok, isso faz-me sentido, muitas vezes racional, não é? Não está ainda emocionalmente a fazer sentido. Que primeiro passo é que a pessoa pode dar nesse sentido? Olha, eu vou-te explicar que nas minhas sessões de mentoria, por exemplo, e elas tanto são profissionais como pessoais, mas pegando na parte profissional dos empreendedores, o empreendedor vem com o seu negócio para eu poder acompanhar e no fundo ajudá-lo na sua evolução a nível empresarial. Todos,
mas todos que fazem sessão de mentoria comigo, a primeira coisa que eu pergunto é a data de nascimento. E vais-me perguntar porquê. Porquê? Porque eu, através da data de nascimento, eu vou saber qual é a missão dessa pessoa nesta vida. As pessoas não sabem o que é que estão aqui a fazer. Então, a primeira radiografia para eu perceber a pessoa que eu tenho à minha frente é através da data de nascimento, que eu percebo e transmito à pessoa qual é a sua missão de vida e qual é a fase de vida energética em que está. Porquê? Todos nós somos energia. Nós somos corpo, mente e espírito e o que é que nos liga é a nossa energia. Então, com esta caracterização, a pessoa percebe o que é que lhe está a acontecer na vida, a pessoa percebe porque é que sente certas coisas dentro de si e percebe qual é a sua missão. O segundo ponto que eu faço, a segunda pergunta, é qual é o seu sonho de vida? E Andreia, digo-te que quase ninguém tem um sonho de vida. É triste, porque as pessoas não foram, no fundo, motivadas a sonhar. Nós só falamos em sonhos há poucos anos. Então as pessoas dizem, é ser feliz. E eu digo, não, isso não é um sonho. Um sonho, no fundo, são objetivos que nós queremos concretizar. É algo que está lá mais à frente, mas que nós não concretizamos ainda, mas que eles podem ser concretizados. Então, a partir daqui, depois eu começo toda a desconstrução do negócio e profissional, portanto, eu aí vou perceber muita coisa. A pessoa começa a perceber quem ela é, o que é que a está a bloquear, que obstáculos ela tem. E a partir daqui eu começo, no fundo, também a fazer um caminho pessoal com o empreendedor ou com a pessoa comum da sociedade. Para entrarmos, portanto, a primeira questão é esta, é quem sou eu? Qual é a minha missão nesta vida? O que é que eu estou aqui a fazer? E eu consigo dar resposta a essa pergunta. E isto é o ponto de arranque. Depois, como é que as pessoas podem, no fundo, começar a trabalhar o seu amor próprio? O que é que elas podem fazer? Há vários caminhos, mas, por exemplo, podem fazer o curso de meditação. A minha receita, eu vou-te dizer qual é a minha receita. A minha receita é começar, primeiro, por saber qual é a sua missão de vida, em que fase é que está e o que é que está aqui a fazer. Quais são os seus sonhos e os objetivos que querem alcançar? O que é que o está a bloquear neste momento? Quais são os seus medos? Então, a partir desta desconstrução, eu tenho vários caminhos. Mas este para mim chama-se numerologia. É o primeiro passo a ser dado para nós sabermos quem sou eu, o que é que eu estou aqui a fazer. Depois tem vários caminhos. Pode iniciar-se pela meditação. A meditação comum, pelo mindfulness. O mindfulness hoje, no fundo, é nós pararmos e observarmos o nosso eu, porque é aqui que nós limpamos tudo. O meditar não é estarmos, não precisa. Esse é um excelente ponto, não é? Porque basta ires ver o mar e sentar, beber um copo de vinho e olhar para o mar. Estás contigo. Basta sentar aqui no parque, olhar, observar as árvores, inspirar e expirar. O ponto fundamental da meditação é a inspiração e a expiração, a respiração. Outras pessoas podem seguir o caminho do Reiki. Por exemplo, o Reiki, quando nós nos iniciamos no Reiki, nós criamos a nossa energia eleva-se, nós aprendemos a trabalhar connosco os princípios de só por hoje eu não me preocupo, só por hoje eu aceito-me, só por hoje eu não julgo. São ensinados os símbolos de proteção para o nosso dia-a-dia e para energias que também têm uma vibração energética inferior à nossa. Portanto, há toda uma série de meios ao nosso dispor e então, para mim, este é o caminho. Podem também começar pelo yoga, podem começar pelo pilates. No fundo, é um caminho individual. Ok. Não há uma fórmula mágica, não é? Não há Cada uma uma fórmula mágica que cada pessoa tem. A pessoa tem que estar disposta a abrir-se a ela própria. O amor próprio é o mais bonito que nós podemos ter. Porque a partir do momento em que nós nos aceitamos, nós aceitamos os outros. Por exemplo, vou-te dar outro exemplo. Nós às vezes queremos que as pessoas nos deem a resposta naquele momento. Ou nós queremos que as pessoas tenham uma reação como aquela que nós achamos que deve ser. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu timing. Nós também temos o nosso. Então nós temos que aceitar o tempo de cada pessoa.
e depois também percebermos o caminho dessa pessoa e em relação a nós. Então, tudo isto faz parte do mindset, ou de um novo remindset, uma nova consciência. A consciência do momento. E quando algo corre menos bem, é inspirar, expirar, deitar e, ok, bora lá, porque aqui está, no nosso coração e na nossa intuição, está sempre a paz e no fundo, o sucesso, não é? E a resposta, não é? A resposta está sempre cá dentro. Portanto, não há um caminho, não há uma receita, mas para mim, sem sombra de dúvidas, nós podemos ter acesso à nossa missão e saber o que é que estamos aqui a fazer. É o ponto de partida para uma vida muito mais feliz. Boa. Sandra, tu começaste agora, esta semana, um novo projeto. Começaste já a partilhar algumas coisas. Queres falar um bocadinho sobre ele? Então, esta semana, na quarta-feira, foi lançado o Planeteers World Gathering, que é o primeiro encontro mundial de inovação sustentável, que vai acontecer em Lisboa, no Altice Arena, de 23 a 25 de abril do próximo ano. Vão ser 3 dias organizados pela Planeteers, em consórcio com a Dour Generation e o Altice Arena, onde durante 3 dias nós vamos, no fundo, apresentar as soluções reais que existem para potenciar a sustentabilidade da humanidade. Não só a sustentabilidade do clima, mas a sustentabilidade também do ser humano. Os direitos humanos, a igualdade, a menos pobreza, assente nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que nós todos pretendemos atingir até 2030. Eu, com muito orgulho, fui convidada a integrar a equipa do Planeteers e estou como mentora do projeto International Advisor. Porquê? Porque nós queremos trazer nomes também internacionais com provas dadas noutras áreas, assente nas 17 ODS. E não só na área empresarial, não só a nível de investimento, mas também a sociedade civil. Então, durante estes 3 dias, nós convidamos não só investidores, não só empreendedores, startups, não só políticos, não só a economia, mas a sociedade civil. Vamos ter também um Better World Market aberto às famílias, vamos ter escolas, vamos também, no fundo, chamar as escolas para mostrarem que contributo, o que é que estão a fazer para a sustentabilidade do planeta, não só a nível do clima, mas também da educação, mas também dos direitos humanos, tudo aquilo que no fundo diz respeito ao prolongamento e à sustentabilidade de uma vida mais igual e com melhor qualidade de vida neste planeta. Todos temos o mesmo direito. Então, durante estes 3 dias vai ser maravilhoso, porque vamos conhecer soluções que já existem, vamos dar voz a novas soluções e quando terminarem estes 3 dias, aqui sim começa o nosso desafio. Vamos também ter um fundo de investimento, em que vamos, no fundo, investir em novas soluções concretas e reais e pela primeira vez estamos a juntar a economia à sustentabilidade global. Ou seja, ser sustentável é exatamente criar sustentabilidade económica também. Ou seja, tudo aquilo que quando nós falamos na sustentabilidade, nós também queremos mostrar que, que podemos ter lucro e ter benefício com este nosso empreendedorismo, com esta nossa ação na sociedade civil e na sociedade humanitária, no fundo. Até porque, é como tu dizias, o dinheiro não é o mais importante, mas a possibilidade ou seja, essa abundância permite uma série de outras coisas, não é? E quem tem bom coração e utilizar essa abundância de uma forma positiva chega muito mais longe, não é? E consegue impactar muito mais do que se essa abundância não existir, não é? Sim, e por isso também muito deste World Gathering passa pelas escolas e pela educação, porque no fundo lá está um novo mindset, é trazer esta nova consciência e a educação é um meio para isso. Então
as escolas vão estar envolvidas para que possam também reeducar ou educar os seus alunos, as crianças, que são as futuras gerações, num mundo com mais direitos humanos, num mundo com menos pobreza, num mundo com mais abundância e prosperidade e num mundo em que o clima, em que a nova consciência possa ser uma realidade. Mas para isso temos que mudar as nossas ações, para isso temos que não julgar, para isso temos que aceitar. No fundo, nós somos todos diferentes, mas acabamos por ser todos iguais. E o dinheiro, a forma como nós hoje conhecemos o dinheiro, ela vai desaparecer muito em breve. Nós estamos numa evolução tremenda. Nós vamos voltar a uma época de mutualismo, com uma moeda que não existe física. Vai ser tudo feito através das trocas. Então, é aqui que nós temos que nos preparar para um novo mundo que aí vem.